Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar sobre a cerimônia de naturalização. Vou falar sobre a minha experiência quando eu me tornei cidadã americana. Como que foi a cerimônia, né? Para fins de curiosidade, para quem vai passar pelo processo, está um pouquinho ansioso, enfim. Então eu vou contar sobre a minha experiência. Estou aqui com uma cola bem detalhada, porque na época eu escrevi em detalhes como foi, porque depois ah, esses detalhes foram parte de um artigo que foi publicado aqui em inglês num jornal online. E então vamos lá, vamos direto ao ponto. Mas antes, já que você está aí, antes da gente começar, clica no like antes que você se esqueça. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Clica também no sininho, assim você vai ser avisado quando novos vídeos forem postados, ok? Então vamos direto ao ponto. Bom, é importante, eu vou estar sempre olhando aqui, tá? A minha colinha. É importante que vocês saibam que existem dois tipos de cerimônia: a administrativa e a judicial. A judicial acontece dentro de um tribunal, tá? Presidida por um juiz. A minha foi judicial. E numa cerimônia judicial, é o tribunal que vai administrar o que a gente chama de juramento de fidelidade, Oath of Allegiance. Oath of Allegiance, tá? Então é o juiz que vai fazer que vai presidir esse juramento. E numa cerimônia administrativa é o USCIS, que vai administrar o juramento de fidelidade, a imigração. Então, como que foi a minha cerimônia judicial? Bom, ela aconteceu num tribunal na cidade de Richmond, a capital da Virgínia, onde eu morava na época. Ela começou às 11h30 da manhã. Não são permitidos telefones celulares no local, tá? Então, você tem que deixar tudo fora antes de entrar no tribunal. Câmeras também não são permitidas. Os participantes têm que se vestir adequadamente para a ocasião. Nada de jeans, camiseta, short, chinelo, nada. Tem que ir bonitinho mesmo. No dia da minha cerimônia, foram 69 candidatos ou imigrantes que estiveram presentes no juramento, tribunal, julgamento, né? No juramento. Também estiveram presentes 3 oficiais da imigração do USCIS, um escrivão do tribunal, 4 representantes das Daughters of the American Revolution, traduzindo, as filhas da Revolução Americana. Quem são essas? As filhas da Revolução Americana são compostas por mulheres que traçaram suas famílias pelo menos até a época da Revolução Americana e encontraram um antepassado ou uma antepassada que serviram ou serviu à causa revolucionária, tá? Então é um grupo de mulheres que têm algum parentesco com pessoas que serviram à Revolução Americana. Então haviam ali talvez umas 5 mulheres, tá? Que participavam, que representavam esse grupo das filhas da Revolução Americana. E também, por último, tinha um oficial de segurança no tribunal. Os candidatos, quem eram os candidatos? Eu me senti ali como se eu estivesse participando de uma reunião da ONU, da UN, porque tinha gente de todo mundo mesmo. Tinham candidatos de El Salvador, Índia, do continente africano, alguns do México, 2 da Argentina, 2 do Brasil, eu e mais uma mulher, 2 do Egito, 1 da Alemanha, 1 da Finlândia, 1 do Peru e outros. Então, os candidatos se sentaram do lado
esquerdo da sala, né, do tribunal, e os seus familiares e amigos se sentaram do lado direito. Na sequência, foi formada uma fila, tá, com todos os imigrantes, para que cada um pudesse fazer o seu check-in. E aí cada pessoa entregava aos oficiais da imigração do USCIS o seu green card e também um questionário informando que desde a entrevista não cometeram nenhum crime, não viajaram para o exterior, não foram presos, não se associaram a nenhuma organização criminosa e entre outros. Cada candidato recebeu um envelope com um número. Esse número definia onde a pessoa estaria sentada na sala. Então, ela tinha um assento designado, um assento marcado. O que tinha dentro desse envelope? Vou mostrar para vocês algumas das coisas. Uma carta, a minha tá até plastificada. Uma carta assinada pelo presidente dos Estados Unidos. Quem que assinou a minha carta? Presidente Barack Obama. Uma carta assinada pelo presidente dos Estados Unidos, dando boas-vindas, te dando parabéns por você se tornar um cidadão americano. Tem 4 parágrafos, ok? Então, dentro desse envelope, tinha uma carta, todo mundo recebeu, do presidente dos Estados Unidos, o Oath of Allegiance, que é o juramento de fidelidade aos Estados Unidos. Depois eu vou ler o Oath of Allegiance para vocês. Também tinha o Pledge of Allegiance, que é o juramento à bandeira. O hino dos Estados Unidos, o Star Spangled Banner. A Declaração de Independência e a Constituição dos Estados Unidos. Tinha o Código da Bandeira. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não. The Flag Code. Código da Bandeira. O Almanaque da Cidadania. O Almanaque da Cidadania, bem grossinho. O Almanaque da Cidadania. Informações sobre como solicitar um passaporte dos Estados Unidos. Deixa eu ver se é esse. Esse aqui. Também tá plastificado. Eu plastiquei de lembrança mesmo. Porque não é todo dia que a gente se torna cidadão americano. Então, informações sobre como solicitar um passaporte. Informações sobre votação. Tá tudo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. São essas que eu vou falar agora, tá? Todas essas informações que eu vou falar agora estão aqui. Informações sobre votação nas eleições federais. Informações sobre o que fazer agora que você é cidadão dos Estados Unidos. Solicitar um passaporte, atualizar seu cartão da Previdência Social, registrar-se para votar, obter um certificado de cidadania para o seu filho, patrocinar membros da família para vir para os Estados Unidos e outras informaçõezinhas. Bom, depois que todos os candidatos fizeram o check-in e estava todo mundo sentadinho nas suas cadeiras designadas, né? Que estava tudo numerado, certinho. Alguns candidatos foram chamados para ver os oficiais da imigração de novo, devido a alguns detalhezinhos da inscrição deles, né? Então, só alguns foram chamados. Que tipo de detalhes? Por exemplo, mudança de nome legal. Porque você pode, nesse momento, mudar o seu nome. Vamos imaginar uma pessoa que veio da África, e na África as pessoas têm alguns nomes bem diferentes, né? Por exemplo,
Uruburundi. E aí você chega aqui nos Estados Unidos e é super difícil pronunciar esse nome. E às vezes a pessoa quer mudar o nome para John, Joseph, né, para ficar mais fácil. Então ela tem essa opção nesse momento de mudar o nome dela. Então, nesse momento, os oficiais de imigração chamam determinadas pessoas para ver alguns detalhezinhos da inscrição dela, como por exemplo a mudança de nome legal, tá? Então, quando todo mundo voltou aos seus lugares, o escrivão do tribunal foi conversar com cada requerente para... olha que interessante, isso eu achei o máximo. Para aprender a pronunciar os seus nomes corretamente. Olha que bacana. Eu achei isso super respeitoso. E aí ele fez anotações conforme necessário. Então, se o escrivão não... Mas como que eu pronuncio o seu nome? Não tô entendendo. Aí o escrivão anotava conforme ele entendia, para poder pronunciar. Na hora de chamar a pessoa, ele fala o nome correto. Isso é muito respeito, né? É o nome da pessoa. O nome é a coisa que a gente tem de mais importante. Eu achei o máximo. Bom, então a cerimônia começou às 11h30. Era 12h20 quando o escrivão do tribunal disse que a gente faria uma pausa, tá? Então a gente podia ficar sentado, beber água ou ir ao banheiro. Só que todo mundo tinha que voltar no máximo ao 12h40, porque o juiz entraria na sala do tribunal para prestar o juramento por volta das 13 horas, né? Então, 12h40, todo mundo de volta, porque à 1h o juiz vai voltar. Então, tá. Olha que interessante. Então, tinha familiares, amigos, filhos, né? No tribunal. Cada criança presente no tribunal recebeu uma bandeirinha. Essa aqui eu guardei, né? Eu tenho 2 filhos. Essa aqui eu guardei de um dos meus filhos. Não achei necessidade de guardar 2, mas eu guardei essa que um deles recebeu. Então, cada criança recebeu uma bandeirinha. Então, as criancinhas estavam lá no tribunal, waving the flag, né? Waving the flag. Ok. E quem deu as bandeirinhas para elas foram as filhas da Revolução Americana. Ao 12h40, em ponto, o escrivão do tribunal anunciou que a cerimônia estava prestes a começar. E à 1h, ele pediu a todas as pessoas presentes que se levantassem e anunciou que o tribunal estava em sessão. O juiz tinha chegado. O juiz entrou na sala do tribunal em seguida, né? E todas as pessoas se sentaram. O escrivão disse quantos requerentes de naturalização deveriam prestar juramento na cerimônia. Ele disse ao juiz que todos os pedidos estavam em boas condições. Ele solicitou mudanças de nomes para alguns candidatos e recomendou que as pessoas prestassem juramento para que pudessem se tornar cidadãos dos Estados Unidos, ou seja, procedimento de praxe, né? O juiz aceitou os pedidos e pediu que todos os requerentes se levantassem. Bom, aí o escrivão, que já tinha, né, anotado os nomes de todo mundo, como pronunciar, muito educadamente, respeitosamente, apresentou cada um de nós, por nome e país. Cada um de nós, conforme fosse chamado, se levantaria quando fosse chamado. O juiz, então, acenaria um olá para cada um. Olha que bacana. Bom, aí o atendente fala o meu nome completo. Eu,
me levanto, o juiz acena. Aí eu sento, a pessoa do meu lado é chamada. E assim por diante. Até que todos os 69 candidatos fossem chamados. Depois disso, todo mundo se levanta, todos os candidatos se levantam, o juiz presta o juramento de fidelidade, o Oath of Allegiance. Ele faz o juramento aos requerentes, aos imigrantes. E então ele pediu aos candidatos que repetissem lendo o juramento depois dele. Todos levantaram a mão direita, é o juramento, e fizeram o juramento de fidelidade após o juiz. É o Oath of Allegiance. Aqui eu acho importante a gente conhecer o Oath of Allegiance, porque é o ápice da aquisição da cidadania americana. Você se compromete com o país. Aqui ele já está traduzido, tá? Para a gente poder entender bem o que é esse juramento. Declaro, sob juramento, que renuncio absoluta e inteiramente e abjuro eu renuncio também, tá? Toda lealdade e fidelidade a qualquer príncipe, potentado, estado ou soberania estrangeira de quem ou do qual tenha sido até então súdito ou cidadão, que apoiarei e defenderei a Constituição e as leis dos Estados Unidos da América contra todos os inimigos, estrangeiros e nacionais. Que terei verdadeira fé e lealdade ao mesmo. Que portarei armas em nome dos Estados Unidos quando exigido pela lei. Que prestarei serviço não combatente nas Forças Armadas dos Estados Unidos quando exigido por lei. Que realizarei trabalhos de importância nacional sob direção civil quando exigido por lei. E que assumo esta obrigação livremente, sem qualquer reserva mental ou propósito de evasão. Então me ajude Deus. Aham! O que você está pensando? É o mesmo que eu, né? Que com esse juramento, você está abrindo mão de qualquer lealdade em relação ao seu país, Brasil. Aqui você está renunciando à sua lealdade ao Brasil. Não é? Não foi isso que você acabou de dizer? Mas é de boca. Certo? Porque uma pessoa que tem dupla cidadania, todas as pessoas aqui, a não ser, né, esses candidatos, a não ser aqueles que renunciaram, né, da sua outra cidadania, em tese, tem dupla cidadania. Então, não tem como eles realmente renunciarem. Então, isso aqui é um juramento de boca, né? Mas que na cerimônia a gente fala, jura, né? E é um juramento. Mas, né, como eu sou dupla cidadã e, enfim, né? Voltando aqui, fizemos o juramento, depois que foi feito esse juramento, todo mundo se sentou, né?
Aí o juiz fez um breve discurso. Ele disse que esse país é feito de imigrantes. Eu achei importante essa parte do discurso dele. O país é feito de imigrantes e cada pessoa presente na sala teria algo a contribuir para os Estados Unidos. Ele mencionou uma mulher, Elaine Chao, uma chinesa que veio para os Estados Unidos aos 8 anos de idade, contando-nos sua história e como ela contribuiu para o país. Se você tiver curiosidade, procura Elaine Chao, Elaine Chao, C-H-A-O, tá? Assim, ela não é conhecida por isso, tá? Ela tem toda uma história, mas ela é casada com o senador republicano Mitch McConnell, que é atuante hoje na política americana, né? No Senado americano, o marido dela, Mitch McConnell, mas não é por isso que ela é conhecida, ela não é uma sombra do marido dela, ela tem toda uma história nos Estados Unidos, né? Enfim, ele mencionou Elaine Chao, o quanto ela é uma imigrante, o quanto ela contribuiu para os Estados Unidos, né? E ele disse que é nossa responsabilidade como imigrantes ensinar os nossos filhos sobre patriotismo e nunca deixá-lo morrer. E disse: você agora é tão americano quanto eu de nascimento. Bem, 4 crianças foram chamadas ao tribunal para liderar o juramento à bandeira. O juramento à bandeira chama Pledge of Allegiance. Pledge of Allegiance é um juramento que as crianças... É muito comum o Pledge of Allegiance. Pledge of Allegiance, as crianças fazem esse juramento quase todo dia na escola. É o juramento à bandeira. Então, essas crianças foram chamadas para liderar esse juramento. Aí, eu acho que foi o único momento, assim, que eu me emocionei, sabe? Na cerimônia. Todo mundo se voltou o corpo à bandeira, né? A bandeira tava lá. E aí, o pessoal coloca as mãos sobre o peito, a mão direita sobre o peito, e faz o juramento à bandeira, que ele é bem curtinho. Lembrei daquele momento. E aí a gente recitou o juramento. O juramento, ele é muito curtinho. Eu vou falar ele até em português e inglês. Em inglês, I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Que quer dizer: juro lealdade à bandeira dos Estados Unidos da América e à república que ela representa, uma nação sob Deus, indivisível, com liberdade e justiça para todos. Eu não sei. Eu acho que o fato de eu me virar em direção à bandeira e falar: caramba, eu tô aqui. Tipo, passou um filme na minha cabeça, sabe por quê? Porque todo o processo de green card, de entrevistas e prova, e é caro, sabe? É dinheiro, e é dinheiro que você não tem, e é estressante. E acho que quando eu me virei ali para a bandeira, eu me dei conta de que eu tinha conseguido. Embora, e um dia eu vou falar isso em outro vídeo, nunca foi meu sonho morar nos Estados Unidos, nunca foi meu sonho ser cidadã americana. Eu pensei muito antes de decidir virar cidadã americana. Pesquisei, inclusive, a lei, tá? Depois a gente vai falar sobre isso, mas no Brasil estão querendo mudar a legislação agora porque para que o brasileiro que opte por outra cidadania não perca a cidadania brasileira. Aí você fala assim, como assim? Mas se você optar por ser americano, você perde a brasileira? Sim. Tem situações que você perde, sim.
Tem situações que você não perde, tem situações que você perde. Tem que ver a legislação, você não sabia disso? Você acha que você tá aí com 2 cidadanias de boa e é assim que funciona? Não. Não. Não quando você opta. Não é assim. Agora, muito recentemente, hoje é dia... Esqueci o dia, mas setembro de 2023. Recentemente eu li que, não sei se é um projeto de lei, tá correndo aí na Câmara, no Senado, não sei onde é que estão querendo mudar isso, para que todos os brasileiros que optem por outra cidadania, por opção, tá? Tô falando por opção, não percam a cidadania brasileira. Mas não é automático, gente, não é. Então, assim, eu tive que estudar, decidir, porque não era... Desculpa para quem tem o sonho americano, mas eu nunca tive o sonho americano. Eu fiz isso pelos meus filhos, que são americanos brasileiros. Mas ok, isso é para outro vídeo, tá? Esse vídeo é sobre a cerimônia e eu já tô terminando. Então a gente fez o juramento à bandeira, foi o único momento que eu me emocionei, porque eu falei, caramba, acabou, cheguei aqui, consegui, né? Porque foi um processo muito longo. Aí, ok, a gente fez o juramento à bandeira, cada requerente foi chamado pelo nome, recebeu seu certificado de naturalização das mãos do escrivão do tribunal, apertou a mão do juiz, recebeu bandeiras americanas das mãos das crianças que foram posicionadas para cumprimentar os participantes numa fila de recepção e então voltaram para os seus lugares. Fomos obrigados a revisar, né, as informações escritas no certificado de naturalização para garantir que os nomes e as datas estivessem realmente corretos. A cerimônia que começou às 11h30 da manhã se encerrou às 2h da tarde. E foi isso, gente. Foi isso. Eu dei, assim, informações detalhadíssimas para você sobre como foi a minha cerimônia de naturalização judicial, tá? Eu não conheço a cerimônia administrativa que é feita pela imigração, pelo USCIS, mas a cerimônia judicial foi legal, foi dentro de um tribunal, foi muito bacana estar junto com pessoas, nossa, do mundo inteiro, e sabe assim, cada um com a sua vestimenta, todo mundo bem vestido, mas a vestimenta assim representando seu país. Sei lá, eu me senti assim numa reunião das Nações Unidas. Foi muito legal. E eu saí de lá muito feliz, porque um processo longo, cansativo, tinha terminado. E meus sogros, assim, quando eu encontrei com eles, eles estavam, não literalmente, mas soltando rojões. E eu ganhei, assim, 3 anéis com pedrinhas. Um anel tinha pedrinhas azuis, o outro vermelhas e o outro brancas, e o brinco combinando, e era festa e festa e festa. Eles estavam super, super felizes, foi muito legal. E meus filhos ainda eram pequenos e não entenderam nada. Mas enfim, essa história. Espero que eu tenha ajudado alguém que vai passar por isso e estava ansioso, e talvez tenha ajudado a acalmar, porque é tudo muito tranquilo, as pessoas te passam muita segurança, muito respeito,
não tem o que se preocupar, vai correr tudo bem, não tem nada que dá errado. É só chegar lá, fazer o juramento e partir para o abraço, comemorar com a família, sair para almoçar e, enfim, é muito tranquilo. E se você quiser mudar o seu nome, é a sua chance. Mas espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like, tá? Um beijo. Se vocês tiverem mais sugestões para vídeos, dúvidas, qualquer coisa, deixa nos comentários, que com certeza eu vou ler e estou aqui para servi-los. Tchau!